Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Mais uma live da Tropical Estufas, levando sempre conteúdo para o nosso agronegócio do Brasil, para que todos aí fiquem cada vez mais bem informados, para que todos consigam evoluir, né? E a noite de hoje não é diferente. Nós vamos falar aqui sobre plasticultura no Brasil, mercado de hortaliças, de muda enxertada, enxertia, viveiro de mudas. Um papo aí bem bacana hoje com a doutora Rumi Goto, uma professora aí muito conceituada, de muitos anos aí, professora aí da Unesp Botucatu. Então hoje é mais uma live da Tropical Estufas, levando conhecimento, levando conteúdo para o agro do nosso Brasil. Nosso muito boa noite, obrigado pela presença de vocês, pessoal chegando aí, William, Vitor, Wesley, Kátia, o Paiva, Daniel, Luiz, doutora Rumi já está online com a gente aí, já vou chamar ela daqui a pouquinho, Rogério, Thaís, Wellington, obrigado pessoal pela presença de vocês, já manda aviãozinho para a galera aí dizendo que a live já está começando, já vai iniciar, já envia o avião aí para dizer para o amigo que nós já estamos online aqui pela Tropical Estufas, que temos aí a missão de toda semana levar conteúdo relevante para o agronegócio. Hoje nós vamos falar sobre plasticultura no Brasil, sobre hortaliças, sobre o desenvolvimento desse mercado, e a nossa convidada é a doutora Rumi Goto. Dentro de instantes estou chamando ela. Boa noite, Carlinho. Boa noite, Amor Terra, chegando também aí, Agro Tiago, boa noite, Clenilson, Mônica, obrigado pessoal pela presença de vocês, mais uma live, espera aí, já prepara aí a pergunta de vocês, com certeza a doutora Rumi Goto irá responder com o maior carinho, e sem contar, né, da bagagem da doutora também, para potencializar a nossa live de hoje, com certeza vai ter muitos conteúdos aí saindo hoje dessa live. Muito obrigado pessoal pela presença, já vou chamar aqui a doutora para a gente poder iniciar a nossa live de hoje. Maravilha. Chamando a doutora Rumi aqui já na conexão. Boa noite, Vitor. Com certeza, né? Com certeza, meu amigo. Já estamos chamando aqui a doutora Rumi. Boa noite, Ramon. Obrigado pela presença aí. Boa noite, Guga Rios. Entra. Boa noite, Fernandão. Fala, Michelzão. Boa noite, doutora Rumi. Boa noite. Muito obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. Obrigado. Prazer. Tudo ótimo. Tudo bom, tudo bom. Prazer é nosso estar falando com a senhora aqui nessa noite e abrilhantando a nossa live. Com certeza, muito obrigado novamente em nome da Tropical, em nome do Nelson, pela presença. A senhora está aqui com a gente, levando aí conteúdo para a nossa plasticultura, para o nosso agronegócio, e na noite de hoje aqui. Muito obrigado, viu, doutora? De nada. Vamos ver, né? Como que nós vamos bater o papo aí. Com certeza. Então, gostaria de apresentar para todos aqui presentes na live. Muito boa noite, pessoal. Doutora Rumi Goto é pós-doutorado no Instituto Valenciano de Investigações Agrárias, em Valência, Espanha, com ênfase em fisiologia de enxertia em hortaliça, com mestrado e doutorado em agronomia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita e formação em engenharia agronômica pela Exalc. Atuou como pesquisadora na empresa de pesquisa agropecuária da Bahia por 12 anos e se aposentou como professora da Unesp, Faculdade de Ciências Agronômicas, Campus de Botucatu, após 27 anos. E hoje está aqui com a gente nessa noite para brilhantar ainda mais as nossas lives. Muito obrigado, doutora Rumi. Vamos lá. Joia. Para quem não me conhece, eu sou o Guga Rios, gestor do Grupo Tropical Estufas. Dando aberta aqui a nossa live de hoje com a doutora Rumi Goto,
onde nós vamos falar um pouquinho mais, né, dessa plasticultura no Brasil, sobre os conteúdos, sobre os estudos, sobre a experiência da doutora aqui para o nosso público nessa noite. Iniciando, doutora, vamos falar aí, pegando um pouco o gancho, né, da parte acadêmica da senhora, como professora. Hoje um formando de agronomia, né, que tem aí o interesse de ingressar sobre a plasticultura, sobre hortaliça, sobre esse segmento, né, esse agrônomo, o que ele tem que buscar, o que ele tem que entender para poder ingressar essa carreira aí. Então, antes de mais nada, não querendo te corrigir, também o Nelson que jogou esse tema para mim, quando eu sempre batalhei para a gente desfazer esse nome de plasticultura, né? Tanto é que as pessoas que são fora da área perguntou para mim, principalmente minha irmã também perguntou, o que é plasticultura? O que planta? Plástico? Aí os outros já para tirar sarro, assim, se plantava seringueira, essas coisas assim, mas isso é entre o grupo. E sempre eu batalhei para a gente deixar de usar essa palavra plasticultura, que isso realmente, quando começou, no final da década de 80 para começo de 90, esse termo veio já da Espanha, dos Estados Unidos, e a gente acabou engolindo como plasticultura. Mas eu sempre batalhei por cultivo protegido. Até estufas eu não gosto de usar essa palavra estufa, que estufa dá uma sensação que é para você esquentar o ambiente, como muitos produtores, quando começou, fechava assim a estufa, assim, né, o ambiente inteiro com plástico, e a gente entrava lá dentro, estava 45, 50 graus. Então, a estufa também eu não gosto de usar muito. Mas, enfim, voltando à pergunta que você fez, com relação à minha experiência como professora, eu que trabalhei com 60, 80 alunos por turma, normalmente os alunos de agronomia vêm assim, com aquela cabeça de ser um produtor de soja, de milho, algodão, eu vou ser agricolão, o canivete no bolso, não sei o quê, e aqueles estágios que o pessoal oferece das empresas de defensivos, que já davam um notebook, uma caminhonete, eles ficavam tudo eufórico. E a maioria dos professores também incentivam para essa área, parecendo que o agrônomo tem que ser isso, né? Então, dentre 60, 80 alunos, quando eu catava assim, 2 ou 3 alunos que ficavam assim, com o brilhinho dos olhos na área de hortaliça, eu já catava, não para fazer estágio acadêmico, mas para poder viajar com eles, mostrar a realidade assim, do muro da universidade. E muitos, assim, e as aulas práticas, incentivam bastante nas aulas práticas, eles têm muitos, assim, que refizeram a cabeça que hortaliça não era uma coisinha de fundo de quintal e o mundo era grande, tal. Mostrava nas fotografias a área de tomate industrial, né? Essa cultura do alho que é grande, né? Antigamente era menor, mas hoje é grande. Então, eu gostava de mostrar isso nas aulas para os alunos se sentirem agrônomos dentro da área de hortaliças. E aí, quando resgatava 2 ou 3, eu sei que ficava assim o tempo todo assim praticamente comigo e encaminhava no estágio de férias para as empresas. Teve muitos que ralou, fez calo na mão e tudo, levantando as estruturas para o pessoal aí. Principalmente tem um que até hoje me xinga, assim, mas ele hoje é um dos gerentes, diretor importante de uma empresa de semente. Eles que me agradecem, porque eu coloquei para ser assim, meio escravo nessas empresas que mexia com semente de hortaliças e tudo, né? Que precisa, a hortaliça tem que vivenciar para você gostar. E hortaliça é uma coisa que você tem que ver, porque as hortaliças conversam com você, as plantas conversam com você. Poxa, eu estou com fome, hoje eu estou com sede. Então, se o aluno começa a perceber essa linguagem, aí começa a ter amor. Porque quando é soja, milho, não desprezando, você planta, você semeia e, sabe, assim, Sim, não é que sim. quer. E, doutora Rumi, eu concordo, né? Eu concordo. Nós, como uma empresa de cultivo protegido, e nós também, né, fazemos aí várias entrevistas com profissionais, né, do segmento, profissionais e agrônomos. Ele tem essa cabeça, né, da cultura, de grandes cultura, da soja, milho, algodão. Concordo com a senhora plenamente, né? Lógico, o valor agregado dessas culturas, inicialmente,
ela é muito mais potencializadora do que um cultivo de hortaliça, sem dúvida. Então, aquela coisa do cifrão, né? O olho arregala. E a gente, a hortaliça não fala em alqueires e alqueires, não é verdade? 1, 2, 3, 5 hectares, né? 10 hectares, assim, imagina de estruturas. Eu fiquei assistindo alguns vídeos de vocês, a live de vocês, e eu achei assim sensacional, né? O pessoal da Mais Verde, né? Mais Verde. Deixa eu ver, até anotei Isso, aqui. isso, pessoal da Mais Verde. Mais e Agromac. Não, fiquei assim, babando, né? Como eles conseguiram, né? Então, e se você comparar com algodão, soja, é uma área pequena, na verdade, mas no nosso aspecto, ela é gigantesco, né? Porque você ter essa estrutura é enorme. Aí o Ciro Abimus também, eu convivo com ele desde aquelas primeiras estruturas que ele falou que o pai dele, né, tinha área lá em 92, se não me engano, na Semana Agronômica, levei os alunos. Eu sempre incentivei um curso dentro da Semana Agronômica, justamente para poder sair para fora e ver, né? Porque ali tem que ser visto, né? Tem que ser visto porque é apaixonante. Quem gosta, apaixona, não, Sem não vai dúvida. para outras áreas, não é verdade? Concordo com a senhora. E também esse profissional, Tá né? Eu acho falhando? que esse profissional da agronomia, ele também tem que ter conexão com a questão da hortaliça, com o cultivo protegido. Né? Acho que o acadêmico aí também, né? Ele vai finalizando seu curso, ele vai entrando naquela fase TCC, aquela fase de estágio. Então, o profissional, ele já tem que entender que rumo que ele vai seguir, né, doutora? Então, por isso que também eu acho um dos erros na academia é começar a fazer esses estágios curriculares no último ano. Acho que ter no meio do ano, de segundo para o terceiro ano, para ele começar a ver, assim, trabalhar com alface, pimentão, trabalhar com tomate, ficar com mão verde, assim, parecendo o ET, mas assim, porque você começa a sentir o gosto. Agora, fazer um TCC, eu acho assim muito pouco, sabe? Assim, no final do curso, às vezes o pessoal faz assim sem sentir, porque o hortaliça precisa sentir. Depois que você Sim. sente que Ah, entra no sangue, você não larga mais. É apaixonante. Não é não, Guga? sim. Pegando o gancho ainda que nós estamos falando da universidade aqui, né, o pessoal acadêmico, a senhora vê que tem aí um falta de incentivo O das retorno tá ruim, universidades sobre né? Oi, oi. Deu uma travadinha a internet. Oi, doutora, voltou? Voltou a conexão? Tá melhor? Voltou? Voltou? Tá, tá dando uma travada, tá dando uma travada. Será que é o seu? Será que é o meu? Eu não sei. Às vezes é da minha casa. Será? Tá, Acho que agora, tá. agora melhorou. Acho que agora melhorou. Como é que tá aí? Tá me ouvindo bem? Voltou. Tá. Vamos Então, lá. Vamos lá, voltou. vamos seguir. Então, né? A escola, eu acho que fica muito dentro da escola, sabe? Fica fazendo aquele. Piorou? Travou. Tá, e você, tá me ouvindo? Agora sim. Tô ouvindo, tô ouvindo. Pode seguir. Pode seguir o raciocínio. Vamos. Então, você estava perguntando, gostoso, eu vejo alunos que fizeram estágio comigo, que foram fazer estágio fora com hortaliças, foram, depois que saíram, aí quando o aluno sai das
hortaliças, vai para por questão de oportunidade desses profissionais que vivenciaram com hortaliças, que eles têm outro olhar para as plantas. Deu uma travadinha. Deu uma travadinha no final. Não, mas concordo. Deu para entender o raciocínio, né? Deu para entender o raciocínio. Que agora acho que agora voltou legal. Tá me ouvindo bem aí? Como é que tá aí, doutor? Melhorou aí o sinal? Estamos tendo aqui um probleminha de conexão aqui. Acho que caiu a conexão aqui com a doutora. Voltou? Tá voltando? Voltou, doutora? Tá me ouvindo aí? Acho que ainda não. Vamos. Eu vou desconectar aqui e vou chamar a senhora de novo para ver se a gente consegue restabelecer a conexão aqui. Oi, voltou? Estamos aqui hoje com a doutora Rumi Goto, estamos restabelecendo a conexão com ela aqui, que está dando umas travadas. Estamos falando sobre projeção do cultivo protegido, produção de hortaliça no Brasil. Doutora que tem uma vasta experiência aí, tanto na produção quanto como professora acadêmica na Universidade Agronômica. Vou remover aqui, doutora. E a gente já chama a senhora de novo aí para ver se a gente consegue melhorar o sinal aqui, que infelizmente travou. E a conexão deu uma travada aí. Boa noite, Alessandro. Obrigado pela presença, meu amigo. Estamos aqui com a doutora Rumi Goto. Deu uma travada a conexão aqui. Nós vamos restabelecer a conexão com a doutora Rumi Goto. Vamos lá. Vamos chamar novamente aqui. Chamando a doutora aqui novamente. Vamos ver se a gente consegue restabelecer a conexão com ela. Deu uma travada aqui no sinal. Oi, doutora, voltamos. Deu zebra. Isso é o ao vivo, né? Isso é o ao vivo, faz parte. Verdade, verdade. Ué. Então, Sem problema. então eu tava falando, meus alunos que estagiaram comigo, ele que trabalhou com hortaliças, os empresários, as empresas, quando vê esse pessoal que trabalha, eles têm outro olhar para as plantas. Muito mais fácil trabalhar com soja, algodão, do que quem trabalha com algodão, soja, voltar não, para vir para a área de hortaliças, porque eles não têm o olhar e sentimento. Porque a gente trabalha muito. E para fazer a produção de hortaliça, né, tem que ter um sentimento, né? Tem que olhar, né? Aquela coisa de estar ali, né? Diariamente, né? Diariamente, olhando para as plantas e conversando com as plantas. Isso aí, né? Porque o animal você larga, você nem vê. Mas mesmo em campo aberto, não precisa ser cultivo protegido, mas você tem que andar na roça todo dia. Todo dia você tem que andar na roça. Porque a planta vai dizer assim, ei, eu quero comer, ei, eu tô com sede, né? Porque as plantas, por isso que muitas vezes, quando a gente faz a visita e o produtor nos pergunta o que falta, a gente não tem como falar se falta. Quem está cuidando Sim. você não tem muito
direito de falar, ficar dando receita para o produtor, porque quem tem que ver é ele. Concorda Sem comigo? dúvida. Claro, Vou de novo. claro, sem dúvida. Sem dúvida. Doutora, e como que a senhora vê a evolução, né? A evolução, né? Desde a década de 80 até 2020, essa evolução das hortaliças, a evolução do cultivo protegido, essa tecnologia. O Nelson entrou na live aqui, né? E no início ele falou, doutora Rumigoto, junto. Quer ver? Vamos pegar aqui a pergunta dele lá no começo aqui. Ele mandou uma boa noite para a senhora aí, um muito obrigado. E ele cita aqui, né? Nelson Tagiri e doutora Rumigota, pilares aí, né? Das hortaliças e cultivo protegido no Brasil. Então, posso falar? Claro, por favor. Então, eu realmente acompanhei, porque o meu orientador de doutorado foi Paulo Dolani, infelizmente falecido também, mas ele foi um dos pioneiros. 89, 90, 90, 91, que comecei a trabalhar, depois que eu vim aqui para Botucatu, comecei a acompanhar melhor e estudar, fazer pesquisa em cima do cultivo protegido. Então, eu vendo essas entrevistas que eu vi aí do Verde, do Ciro, a evolução foi assim tremenda, assim, porque antigamente eu cansava de dizer assim, eles pediam receita, eu falei, receita não tem receita, porque receita a gente faz bolo, faz pudim, mas receita para você adubar hortaliça no campo ou em ambiente protegido, é difícil. Você pode falar aquilo, mas você dá o pacote pronto, não existia. E hoje eu vejo esses vídeos, o pessoal, o Henrique e o pessoal Edmar, né, Edmar do Mais Verde, eles entendem da planta, eles estão acompanhando a planta e o clima, que realmente no começo não era assim. Não era assim. Eu lembro até quando o também falecido Paulo Nakazaki Takazaki. da Sacata, Takata. Agroflora Antiga, e o Paulo Della Vecchia saíram falando assim, que eles pegaram a época que eu escutava assim, se no ambiente protegido a produção dobra, então o tubo tem que ser dobrado. E aí, o que aconteceu? A maioria, em 2, 3 anos, quebraram, porque salinizaram toda a área dos ambientes protegidos, né, dentro das estruturas. Foi salinização total. E quem ficou foram realmente os profissionais que começaram a enxergar as plantas. E hoje eu estou vendo, assim, quando ainda 2095, 96, que eu andei viajando um pouco, e eu via já utilizando os equipamentos que hoje já é normal, como condutivímetro, pH-gâmetro, medidor tensiômetro, é muito mais fácil de você colocar nas áreas. Então, eu vejo assim, graças a teve uma evolução muito boa. O que eu vejo também, quando acontece esses revertérios, enquanto também do cruzado real passou para o real e tudo, também teve assim, uma evolução. Quem era profissional viu, e quem estava palhaçando, assim, atrapalhando o mercado, acabou caindo. Então, essas crises, às vezes, acontecem de uma forma muito interessante, porque selecionando quem quer fica e quem é profissional fica. Então, eu vejo assim que tem uma evolução muito assim, né? Nesses 20 anos, 30 anos, assim, teve assim rápido, e aqui com essa pandemia a gente está vendo que também está selecionando as pessoas, os produtores. Isso é ótimo. Não que, porque os pequenos, e aí o pessoal fala, mas os pequenos produtores, ou a agricultura familiar. Eu acho que a agricultura familiar, o pessoal tem uma ideia assim, tão errada desse conceito de o pequeno, a agricultura familiar, pode ser agricultura familiar, mas ele tem que aprender tecnologia. Eles acham assim que o pessoal que vive de agricultura familiar ou pequeno produtor não precisa tecnologia, não precisa plantar híbrido, não precisa plantar mudas enxertadas. Não é isso. Os pequenos também devem seguir. E as pessoas acham que não. Né? Eu acho que Concordo, concordo. esse não é? Esse pessoal fala assim, não, pequeno produtor é pequeno produtor. Fica lá, então, fica só
plantando cultivar, híbrido não pode entrar na área do pequeno produtor? Lógico que tem que entrar. Tem que entrar, tem que seguir a tecnologia. Não é verdade? Claro, e às vezes o produtor também, né, doutora? Eu sinto isso também, a gente que anda bastante campo, né? Às vezes o agricultor familiar, ele acha que ele é pequeno e ele sempre fala aquilo, não, isso é para o grande produtor, isso é para aquele outro produtor que planta numa maior escala. Então ele se vitimiza ali, né? Mas não, é bem isso, né? Aquela coisa, eu costumo dizer, né, que tem muito TDC, vamos tirar a bunda da cadeira e vamos buscar conhecimento Então, agora e se tecnificar, né? tecnificar. Ele pode ter uma estrutura, duas estruturas de 350, 400 metros quadrados, mas se ele tecnificar, ele vai poder comprar mais uma, mais duas estruturas. Porque ele Sim. tem qualidade boa, produção ótima. E também é a questão de rastreabilidade. Ah, isso aí enche o saco. Mas rastreabilidade também está vindo numa hora que as pessoas têm que começar a ter consciência. Quanto que eu gastei e com quanto que eu posso vender. Porque eles só ficam, a maioria só fica pensando, ah, uma caixa de pimentão eu vendi por 80, esse mês caiu para 11. Mas ele não mexe no custo de produção dele, fica adubando parecendo, sabe, assim, ah, mandaram adubar, o meu vizinho adubou e eu também vou adubar. Então, não existe condutivo, não existe tensiômetro, não existe, que nem o pessoal da hidrociência tem aquele irrigar que abaixa, para você ter controle de água. Se você pisa água, olha quanto que você economizou e você pode ter um lucro lá na frente. Isso eles não. Então eu fico assim, agoniada com as pessoas que falam assim, não, planejamento é só para os grandes. Planejamento é para todos, é para todos. Se você planeja legal, você tem o preço de venda, pode dar uma baixada de 50, 30 reais a caixa, o que for, mas se ele tiver um custo de produção economizando, porque se você nutrir a planta, né? Como a maioria, a gente sempre falou, nutrição e doença andam junto. Uma planta sadia, como outros falaram, a planta sadia não fica doente. Se não fica doente, você não tem que pulverizar. Aí você economiza defensivo, a mão de obra de pulverização e a água que você está gastando e a hora que você está gastando. Isso tudo entra para a planilha e não é verdade? Então, as pessoas ficam Tem que muito. pensar como empresa, né? Tem que pensar como grande, tem que pensar que a agricultura familiar é o agricultor pequeno, médio e grande porte, né? Tem que ter o planejamento, tem que ter a gestão, tem que pensar em baixar a despesa e aumentar a produtividade. Concordo, fantástico aí o posicionamento da senhora. E sempre eu batalhei. Eu já dei várias consultorias para o pessoal do Sebrae. Sempre fica ensinando a manejar tratos culturais. Na verdade, o Sebrae tem que começar com o planejamento. O que é planejar? O que é custo de produção? Quanto que você... Ah, eu não vou comprar muda da empresa X, que é caro. Então, eu vou no Zé Mané e compro. E aí, a produção do Zé Mané foi boa, sabe? Do viveiro terrapado? Sabe? Não adianta você comprar também muda barata para você não produzir nada. Não é Não adianta. verdade? Uma boa produção começa com uma boa muda, né, doutora? Então, sabe? Porque eu sempre fico falando, se você não faz uma produção de muda boa, ah, não, mas produção de muda eu faço até embaixo da árvore e tal. Não é assim, né? Não é cuspindo assim você vai ter uma muda boa, não é verdade? A Sim. criança tem que ser muito bem bajulada no berçário, senão ela não Conversar. vai. E pegando esse gancho de muda aí, né? Como que a senhora vê a evolução das mudas? Hoje nós temos as mudas convencionais, temos as mudas, né, enxertada. A senhora acompanhou muito também essa evolução. Então, a muda enxertada, a enxertia, né? Porque desde 1900, meados de 80, já na década de 80, os japoneses, descendentes japoneses que estavam voltando dos decassegues, que viram essa técnica lá no Japão e começaram a fazer cortes e fazer enxertia. E tinha um desses alunos meus que a família de Itapecerica da Serra, falou, professora, meu pai está fazendo enxertia. É mais ou menos assim. Nós começamos a fazer os primeiros experimentos em 90, 89 e 90, assim, ensaios acadêmicos. Eu acho que nós somos os pioneiros na enxertia de hortaliça, modéstia à parte. E daí evoluímos. E
hoje todo mundo criticava. Aí é interesse, a sacada da fibra, que está querendo vender 2 sementes para vender uma muda, sabe aquelas baboseiras e tal? Vai vender Pois mais caro, né? Vai pagar mais caro porque na muda, né? porque quer ganhar dinheiro, ainda mais com 2 híbridos. Eu pego qualquer abóbora e pronto em cima, não sei o quê. Não é assim, né? Porque se tem, a gente tem que saber o porquê. E o Japão, que começou, né? Hoje pimentão, tomate já está todo mundo enxertado, mas os primórdios foram o pepino. E o pepino também é uma coisa que o Japão foi assim, a questão desse híbrido que tira essa serosidade, deixa o pepino mais vivo, mais brilhoso, foi também por um acaso que um melhorista do Japão descobriu por um acaso, porque o melhoramento também acontece muito ao acaso. E quando viu o pepino brilhoso, lógico, a gente compra sempre pela beleza. E aí, pronto, dominou. E aqui também, os primeiros também, quem começou a enxertar e o mercado de São Paulo, capital, só aceitava pepino brilhoso. Depois, no interior, tal, começou a ver essas questões e, além desse brilho, começou também a ver essa questão de resistência, né? Algumas doenças de solo e tal. Então, hoje é uma coisa que não volta mais também, né? E tem essa, então eu vou usar abóbora menina, eu vou usar uma abóbora. Não é assim também, né? Porque se você tem o híbrido, né? O pepino, o porta-enxerto já vem combinadinho. Então não adianta você querer inventar, vou botar uma bucha embaixo e pepino em cima. Não vai dar certo. Né? Não vai dar certo. Mas as pessoas querem economizar na semente e acaba também levando na cabeça. Não é A verdade? senhora, claro, a senhora acha que hoje o produtor, né, o ideal é que ele busque por mudas enxertadas. A recomendação da senhora é em cima disso. Então, é questão de mercado, né? Se você tem um solo que já está meio castigadinho assim, aí você tem que procurar material, né, híbrido que tenha resistência ao que você está com problema no solo. E também tem essa questão que hoje também, ao invés de só assim ter o foco na resistência a doenças, o pessoal também viu que a produção pode alongar mais o ciclo, é, aumenta a produção, a qualidade do fruto é melhor, a pós-colheita é melhor. Então, eles começaram a observar essas outras questões. Mas isso também, eu comecei a estudar a influência da enxertia, porque você pode usar material interessante de porta-enxerto e enxerto, mas, é, mas já no final, uns 2, 3 anos antes de me aposentar, comecei a estudar essa relação das enzimas, reações enzimáticas que acontecem para poder provocar a produção, qualidade e aumentar a Sim. produção. E também, doutora, a gente encontra, lógico, os produtores também, né, nos procuram a dificuldade de encontrar viveiros de qualidade com produção de mudas, né, de enxertia. Existe isso também, né? Isso é uma realidade nossa ainda, né? Então, é porque tem viveiristas que não querem investir, é porque eles acham também que é complicado. Porque você fazer enxertia, fazer corte, fazer bisel, fazer não sei o quê, fazer isso aí é prática. Não tem esse negócio de mão, não sei o quê. Isso aí se fosse, até meus alunos na aula prática, já na quinta muda, eles já estavam conseguindo fazer como fala? Uma fixação melhor e tudo. Então, é questão de você acertar no corte, isso tudo é prática. Agora, o fazer, a técnica, é você aprender uma vez. O que os produtores, os viveiristas não estão conseguindo é ajustar o ambiente, né? Aí usa a estrutura baixinha, sem você, porque a pós-enxertia, de uns 5 dias pós-enxertia, é o ponto crucial. Se você errar nisso, não adianta você ter feito o corte legal, não sei o quê, aí debanda tudo. Às vezes molha, não pode molhar no corte, porque Sim. a seiva que sai
é uma seiva interessante, é praticamente, a gente fala que, na verdade, é algo oxigenada, porque H2O2. Aí, ele faz com que realmente haja uma fixação rápida. E se você ficar molhado, também não dá certo. Aí, às vezes, mandaram baixar a temperatura e coloca uma nebulização forte. Aí molhou também essa parte do corte. Aí pronto. O H2O, Sim. H2O2 que ficou formado lá para poder espantar, para poder afugentar fungos e tal, de servir de antibactericida e tal, também, sabe? Aí as pessoas não têm e não se esforçam. Não se Sim. esforçam. Sim. Eu tenho pena, porque um dos primeiros viveristas que eu ensinei, falei assim, aprenda, aprenda porque é o futuro. Isso aí não vai colar. Acabou fazendo e hoje não sei o que está. Agora, tem, tem produtor, tem viverista que faz de qualquer jeito. Faz, isso eu vi com os olhos que a terra de comer, como diz. Vem sem, antigamente ainda era muito assim de encostia. Aí vem de pepino. Aí vendia com as duas raízes, de abóbora e pepino. Então, para que faz? Não Para tem que condição, faz? né? Não E o desmama. Vitor, o, sim, o Vitor está online aqui, ele faz uma pergunta, né? Extremamente. Obrigado, Vitor, pela pergunta. Sabendo que existe resistência horizontal e vertical, a enxerto constitui resistência vertical? Qual a maior dificuldade de se introduzir a resistência horizontal? Então, né? Porque então, aí é mais assim, sabe que essa parte aí eu não estudei muito assim, porque essa parte de patologia é uma coisa que eu fico meio assim, abobada. Porque o que eu tentei estudar mais é essa questão dos hormônios, que uma vez me perguntaram por que é que, no caso da Raustônia, será que era Raustônia? Alguém vai ter que me assoprar, porque essa pessoa que falou. Porque pega, você faz assim, tomate, pimentão, fitófilo, foi fitófilo. Pimentão, você coloca o enxerto, porta-enxerto resistente e o enxerto não tem muita resistência. Aí a doença sobe. O enxerto é resistente, ela acaba pegando um pouquinho do enxerto. Aí me perguntaram o que que acontece. Aí que começou a minha dúvida. O que que acontece? Por que que a doença vai para frente? Se ainda Sim, chegou a pegar o enxerto. O enxerto não conseguiu segurar tanto e subiu a doença. Aí, nesse aspecto, o que que aconteceu com a doença, eu não sei, mas o que aconteceu foi que as enzimas, provocou as enzimas para poder combater. Aumentou bastante essas enzimas de resistência para a doença não subir, mas são as enzimas. sim. Então, o pessoal tem utilizado muito esses fungicidas, é, cabriotop, esses nomes também de cabriotop, e eles fazem junção de, fala você que está dentro, cabriotop e faz uma junção sabe? Aí eles aumentam essas enzimas de resistência. Então, Sim. fungicida. É extremamente técnico, né, essa questão de muda enxertada, né? Eu entendo também que os viveristas aí, eles vêm também descobrindo também muitas coisas, né? São poucos viveiros que estão à frente, a gente conta no dedo, e também muitos vêm vindo em busca dessa tecnologia também, a senhora concorda? É, Né? sim. Mas, assim, lá na Espanha também uma coisa Que eu assim vejo que é que a eu vi. evolução, né? É a evolução. A evolução ela acontece e ela está acontecendo também nas mudas, né? Nos viveiros e mudas enxertadas também, né? Faz parte, né? Faz parte. Faz parte. E assim, sabe, o que eu vi lá na Espanha, que eles fazem 100% de melancia enxertada. Mas eu fiz estágio com esse expert de enxerto lá da Espanha. Ele tem 2, 3 livros escritos e tal. Mas ele levava com as duas raízes.
Olha, o que eu briguei com esse meu supervisor, mas não adiantou. Eu falei assim, mas eu falei assim, se uma raiz, olha o pensamento dele também, se uma raiz dava planta boa, então a gente planta com duas raízes que a planta fica melhor ainda. Eu falei, mas isso não é a finalidade da enxertia. Mas aí hoje está a Espanha, acho que é 100% de melancia enxertada, e espero que eles não estejam mais fazendo encostia e só esteja fazendo o só de topo, assim. Mas porque esse negócio de enxertia evoluiu Sim, muito. sim. E, Tá evoluindo e ainda, né, doutora Rumi? Tá evoluindo muito ainda. então, está evoluindo muito. E eu sempre, nossa, assim, não é querendo fazer propaganda, mas você já sabe qual que é o período que eu vou falar. Sim, pode Que falar. é, né? Porque ele, a Séries, ele já sabe, então, tanto faz o Tá, beberista ou o tá produtor. altamente tecnificado, sim, aquilo que eu falei. Existe aí Existe, Juninho dá lá, para né? Juninho da Hidroceres, é parceiro nosso aí também. então, porque dá para contar o dedo, mas o que acontece? Por que ele vai para frente e por que os outros não vão para frente? Porque ele fica tentando, ele busca tecnologia, ele escuta, ele lê, ele viaja, e ele fala assim, pode custar caro, mas o caro começa a ficar barato, porque qualquer coisa que você vai colocar dentro da estrutura é caro, não é caro? Você Sim, vai colocar um fogger, isso, aqui, não, é caro, mas esse caro fica barato, né? Fica barato porque você começa a otimizar um monte de coisa. Aí a fixação fica melhor, porque você tem assim uma área de contato rapidíssimo. Você, em vez de se demorava 5 dias para você observar que estava tendo essa ligação já das conexões vasculares e tudo, em 2, 3 dias você já está observando porque você melhorou o ambiente da pós-enxertia. sim. Mas o que ele fez? Ele estudou, ele foi observando. É isso aqui, é isso aqui. Você olha, porque você vai lá você enxertou e vai lá e a planta está falando assim, ei, está faltando uma coisa, e ele tem que perceber o que está faltando. Sim. Doutora Rumi, e o pessoal de produção, né, quando vai para produzir, a gente tem uma ascensão do pessoal saindo do campo aberto e vindo para o cultivo protegido, né? Década a década, aí esse crescimento, né, que o pessoal saindo, né, da produção de campo aberto e vindo para o cultivo protegido. A senhora também identifica essa Então, tecnologia? não, porque na verdade a terra está ficando cara, né? A terra está ficando cara e o que aconteceu assim nas áreas assim muito mais perto de centros assim de urbanização acabou ficando assim a terra começou a ficar cara, então ele falou assim, ó, se eu tinha um tanto de hectares em campo aberto e ambiente protegido e eu diminuo e eu consigo a produção X maior e melhor, ele acaba mudando. Assim, eu não sei se é comparativo, se dá para comparar, por exemplo, a região de Lins é Pimentão Campo Aberto. Mas tem lá, bem perto de Reginópolis, tudo é cultivo de pimentão em ambiente protegido. Tudo vai depender do que você tem na mão, né? Porque dá para você dizer assim, né? Porque é que assim, protegido quando entrou a tal da plasticultura, quando veio aqui, era moda, não é? Todo mundo entrou porque era moda. Aí o médico, um advogado que tinha uma chacrinha, não sei o quê, enfiava dinheiro e falava assim, constrói umas 5 estruturas e vamos começar a produzir, sem saber nada. Aí contratava um peão, que não sabia nada, aí acabou sanitizando esse solo todo dessas estruturas e acabou abandonando como a gente via. E naquela época falou assim, cultivo protegido só vai durar 3, 5 anos, porque ninguém vai para frente, ninguém vai para frente porque não escutava o que a gente falava. E outra, as estruturas eram baixinhas, né? Porque a influência dos espanhóis, a tecnologia japonesa é tudo baixinho. Então, eles vão falar assim, a estrutura pode ser baixinha, não é verdade? Sim, sim. Aí, Estufa em 2016, década de 80, né, doutor Rumi? Estufa em década de 80 era 1,5 m, né? Hoje a gente era já se fala aí em 6 metros, né, de altura livre em algumas regiões mais quentes. mais quente, porque tem que... Porque quando a gente falava assim, pelo menos vocês obedeçam. Se uma planta de tomate tem uma altura de 1,80 m, você tem que ter pelo menos 1,50 m para cima para poder ter uma
tal, tal, tal. Você imagina se nós vamos fazer um pé direito de 3 metros, 4 metros. E hoje você já vê, assim, 5 metros está ficando assim, até normal, né? Graças a Deus, graças a Deus. Até que demorou, mas o pessoal está. E também a empresa das estruturas de estudo também demorou para entrar. O pé Sim, direito tinha. sim, sim, Não é, sim. Nelson? E os pé direito, né? Mas aí, né, só pegando um gancho, né? Por que, que não se evoluía tanto? Porque pé direito você tem o poste ali, você solda e faz o pé direito na altura que você quiser. A questão é, a gente tem uma incidência de ventos em algumas regiões muito forte, né? Pois é. Quantas estufas a senhora já presenciou de voar, né? De voar. Então se tinha esse medo. E hoje também, que nem a Tropical, hoje nós temos estruturas que nós garantimos com 100 quilômetros por hora vento, só para o senhor ter uma ideia. Então, as empresas também, né, e nós, Tropical, também nos tecnificando, buscando um time de engenharia muito forte para ajudar o produtor a evoluir também em fazer esse microclima para a planta, que eu acho que é muito importante, a senhora concorda? Então, eu lembro que eu comprei estrutura da Portugal para o meu aluno de doutorado. Nós tivemos que estudar 6 híbridos e 2 ou 3 tipos de condução. Mas deu uma ventania, as plantas estavam começando a ficar. Era a estrutura da senhora, os arcos ficaram tudo assim, sabe? Assim, de manhã, quando chegamos, tava assim, as plantas ainda estavam inteiras, mas a estrutura não salvava. E, nossa, foi uma tristeza. E naquela época não tinha garantia, né? Tive Sim. que fazer toda a compra de novo, mas era uma estrutura tropical. Não lembro naquela época quem ver a desgraça, mas foi assim, nossa, mas deu para salvar o experiência. Sim, Mas é uma situação, né? Vamos dizer, é um problema que o produtor ele tem que se atentar, né? Relacionado e à estufa, porque é, hoje a gente fala em cultivo protegido, a estufa. Existem modelos e modelos e resistências para cada região. E a senhora falou no então, início, né? Receita de bolo. Receita de bolo também não existe um tipo de estufa como receita de bolo que vai servir para todos e dependendo da região, independente da incidência, né, de vento que ela tá também. então, né? Aí também as empresas aprendem com isso, né? Porque Claro, claro. as empresas aprendem com os erros, assim, nossa, então a gente tem que reforçar isso. Aí começa, a engenharia começa a funcionar, não é verdade? Exatamente, exatamente. E por E isso que vocês também evoluíram, né? por isso que nós temos que evoluir também. Hoje, né, na época era só o Nelson lá projetando estufa. Hoje nós temos 10 engenheiros lá, só para você ter uma ideia, para calcular e projetar a estufa. Agora o Nelson só viaja, viu, doutor Rumi? A gente só deixa ele agora para operações aí praianas, litorâneas. Ele só faz isso É, agora para nós, viu? e só comer foi do melhor, né? Vai para Depois, estourando o cartão corporativo, viu? né? Brincadeira, brincadeira. Doutora Rumi, o que a senhora acha, né? É como o maior desafio do produtor para produzir uma hortaliça hoje de qualidade? Desafio. Ele tem que. O desafio, eu acho que ele tem que tentar absorver essas tecnologias que estão surgindo. Eu acho que ele tem que encarar mesmo, porque cada dia mais tá vindo a tecnologia vem. E eu sempre fico falando, né, de os produtores começarem a ter já tem os produtores com sua estação meteorológica e tal, para poder também monitorar, e também tem alguns que já têm alguns controles de temperatura dentro do ambiente protegido, mas quem está em campo aberto, já a estação meteorológica é uma coisa que eu sempre fico pisando nos produtores de campo aberto também, poder aprender a ler e a previsão de tempo que pode dar, pode não dar, para ver se vem, vai aumentar a umidade, vai diminuir a umidade, como que vai ser, porque ele tem que começar a ver a questão do ambiente, porque ele só fica olhando para a planta, né? A Sem planta tem dúvida. que ser vista, mas o ambiente também tem que ser visto. O que Sim, vai, se vai chover, não vai chover. sim, E essa questão do vento, né? Pode levar todo o plástico, sei, pode rasgar, pode não rasgar, mas ele tem que ter todo.
ter todo esse histórico. Então, o desafio é assim, saber, começar a entender melhor essa fisiologia das plantas e a nutrição, logicamente, e sempre buscando. O que eu gostei também, que eu estou vendo as pessoas, não é você querer ser orgânico ou não orgânico. As pessoas estão, o pessoal que está mexendo com o cultivo protegido está muito antenado essa questão de tentar usar produtos menos, né, menos Agressivo, né? menos agressivo e com pouca e as modernas aí, os fungicidas, esses defensivos modernos, é com poucos ml, poucas gramas que você consegue, né, pulverizar tal. Então, não é questão de isentar, mas tem muitos produtores que já estão só convivendo com tricograma, sabe, com, né, com bacilo, não sei o que tal. Eu acho que isso é muito interessante, isso é uma evolução e acho que a gente tem que buscar isso. O desafio é um dia, não é isentar, usar esses produtos químicos na hora que precisa, porque o que eu faço, quando eu estou muito doente, eu tomo alguma coisa, mas quando não estou, eu vou cuidando da minha saúde e se alimentando bem, não é? Sem dúvida. E a planta é a mesma coisa, né? A planta é da mesma forma. Você tem que deixar aumentar a sua imunidade, e imunidade você consegue com a alimentação. E a planta é a mesma coisa. Você alimentando bem e tiver um sistema radicular interessante, porque tem gente que produz muda de qualquer jeito e sistema radicular miudinho assim, tudo escorricado. Aí também não tem como comer, né? Sim, Você fica adubando, que claro. também o sistema radicular não vai comer nada. Sim. Doutora Rumi, e futuro, né? Futuro, como que a senhora enxerga? Vamos produzir hortaliças em solo, em vaso, em slab, em hidroponia? Então, essa Qual que é aí a opinião da senhora aí, olhando para um futuro próximo, um futuro aí? futuro, porque o pessoal fala assim, né? Hidroponia. Hidroponia para quem castigou o solo e não tem mais solo, ótimo. Slab também é ótimo para quem já não tem mais solo e porque tem gente que fala assim, ah, slab eu consigo monitorar melhor, manejar melhor, tal. Ok, mas eu acho assim que eu gosto mais de hortaliças que vêm do chão direto porque tem mais sabor, né? Essa é coisa mais particular. Agora, hidroponia, totalmente hidropônico não, porque se a gente está buscando produtos orgânicos, hidropônico não é orgânico, né? Tudo bem que estão fazendo produtos da hidroponia, acho que o cara da Malunga, como que ele chama? O Joey O Joe, Vale. Joe, ele também está, não sei se ele já está usando alguns líquidos orgânicos para ele poder usar na hidroponia, acho que está. Mas isso aí também ainda vai demorar um pouco, né? Então, o pessoal, às vezes, no consumidor acha que hidropônico é orgânico. Isso aí eu fiz uma vez uma tarefa com meus alunos e muitos acham que hidropônico é orgânico. Esse é o erro, né? Sim, sim. Ele é uma cultura, né, diferente, né, do solo, do vaso, do slab, né? Como também o vaso comparado ao solo é diferente, né? Tem um É manejo diferente. diferente. Então, aí tem gente que está no solo e eu vou no slab, no vaso, toma na cabeça, porque é muito mais difícil, é difícil o controle nutricional do vaso, que tem uma área restrita, tá? É muito difícil, porque quando você erra no solo e você adubou demais, vamos supor, você joga água e lava. Agora no vaso não consegue fazer isso. Você jogou vamos supor, um potássio a mais e queimou, aí a nossa, aí você tem que, como que faz? Sim, sim, sim. Tem que ter muito mais tecnologia. Agora, assim, eu acho que, sabe, o futuro, eu acho que cada um vai ter que escolher, né? Por exemplo, se você desgastou seu solo, contaminando com doença do solo e tal, aí você tem que deixar não sei quantos anos descansando, não sei o quê, mas isso a gente cansava de falar, né? Faça rotação, culturas, coloca aveia, coloca milho, coloca milheto e vai substituindo e vai refazendo o solo, tal. Mas tem muito que não escutar. Aí acabou ficando assim. Porque esses produtores assim acham assim que de um dia para o outro vou ficar orgânico. Aí, sabe, não dá para você ser orgânico, você tem que trabalhar muito com o solo, refazer, fazer composto, ir manejando. Então, não é de um dia para o outro que você consegue
virar um orgânico, né? Ou até mesmo trocar de um manejo para o outro, né? São técnicas diferentes, né? São tecnologias diferentes. Diferente. E depois se fala assim, olha, compra um tensiômetro. Antigamente o tensiômetro era uma coisa cara. A gente mandava fazer, o produtor falou assim, quem que vai conseguir ler essa mercúrio? Já tem esses leitores de água, não sei o que, é muito mais fácil. O cara bate o olho e dá para ver se está com sede, está com não sei o quê. Mas se tudo isso aí ele tem que buscar, tem que buscar. Ninguém vai ficar levando para a terra dele para poder, sabe? Depois que ele compra, ele pode ter assistência, como usar tal. E hoje é tão fácil, né? Tudo é monitorado com computador e tudo. Mas, assim, por que não faz isso? O pequeno pode fazer isso. O pequeno pode fazer. É para todos, Agricultura, né? a- A facilidade do conhecimento hoje, a busca pelo conhecimento, a internet está aí para facilitar a vida de todo mundo, né? Então, não pode. Eu sou pequeno, não vou buscar conhecimento de forma nenhuma. e fica com essa mentalidade medíocre, sabe? Essa mentalidade que às vezes eu fico nervosa, assim, aí eu fico brava com os produtores, eu falo assim, ah, professora, você tá brava. Eu não sou brava, porque tem que enfiar na cabeça, assim, que não é para ficar. Se você tivesse um tensiômetro, essa raiz não estava podre, de tanta umidade que tem, mas eles ficam lá com a técnica de ficar chutando com a ponta da botina para ver se está seco, está molhado, mas isso é tecnologia. Não é tecnologia, depois aí eu dou bronca, fico assim, porque aquela professora japonesa é brava. Eu não sou brava, eu só fico ensinando que ele tem que comprar algum equipamento. Sim. Tem que se tecnificar, perfeito, perfeito. Doutora Rumi, e você entende também que as empresas de semente, né, para esses anos todos, ela tem melhorado geneticamente as hortaliças, qualidade, sabor. Como que a senhora vê isso? Graças a Deus, né? Porque antigamente ainda o pessoal só ficava vendo se aumentava a produção, né? Se aumentava tonelada, não sei o quê. Mas hoje a gente está buscando realmente qualidade e o sabor das hortaliças, principalmente tomate. O que às vezes eu fico brigando também é esse emenda do pimentão, né? Que eu falo assim, vai esse pimentão. Aí o pesquisador fala, não, é bom pimentão grande porque enche a cara. Mas, assim, o consumidor não está comprando mais esses pimentões enormes e tal. Mas eu acho, assim, que as empresas estão buscando, né, esses nichos, assim, e os produtores que têm um pouco mais de cabeça estão buscando essa fonte aí. O que o meu consumidor quer, né? É que nem Sim, quando começou o cultivo protegido e tal, o pessoal foi tudo atrás de pimentão. Mas não tinha venda. sim, Por sim, quê? Né? claro. Todo mundo produzindo. Ó, E hoje até que o pessoal fica vendo um pouco o que o consumidor quer, né? Se bem que o sim. nosso consumidor também, com essa pandemia, eu estou vendo que esse consumidor também não sabe, não. Por E eu que, fico, doutora Rumi? Por quê? Por que não sabe? porque às vezes eu tenho que fazer compra por internet e às vezes eu peço para alguém ir lá comprar para mim, né? Ai, nossa senhora, a parte de hortaliça é decepcionante, né? Ai, não, nunca acerta. Aí traz a pepino japonês, tudo cheio de semente, aqueles mais gordos, não sabe escolher, então, o pepino magrinho, que não tem semente. Aí traz tomate verde, tomate assim, verde, traz tomate mais vermelhinho, que mais vermelhinho, mais. Mas isso é culpa do supermercado, que o gerente do supermercado também não sabe. Não sabe. Ele não entende o hortifruti, né? Ele não entende o que a dona de casa quer, né? Tem que entender Então, também, né? então, tem que entender. Isso eu sempre fico falando, né? Eu sempre falo assim, quando você vai para a Itália, eu falo, nossa, o tomate italiano na Itália é saborosíssimo, porque eles sabem colher no ponto certo, vermelhinho, não sei o quê. Aí as empresas de semente fazem as sementes, os híbridos que têm durabilidade pós-colheita, mas não adianta. Eu fico colhendo verde, porque vai ter que viajar, não sei o quê. Mas, gente, se tem esse engenho de pós-colheita aí, com, né, como shelf life, não sei o quê, Shelf life. se tem esse gene, gente, vamos acreditar nisso aí, né? Sim. Mas, Olha só, Lafayette está na live aqui, mandou parabéns para nós. Obrigado, Lafayette. Um grande abraço para a professora Rumi aí, grande incentivador do cultivo protegido no Brasil. obrigada.
Lafayette, a gente já, né, a gente já também conversamos já bastante, bastante. Até que eu conheço esse pessoal. Pena que eu não conhecia esse pessoal da Agromac, de Mais Verde. Eu achei o Edmar muito entusiasta, assim, muito Sim, legal. vamos esperar passar toda essa doideira de pandemia, né? A gente fica o convite É, para a gente levar a senhora lá. Edmar é uma pessoa fantástica. E fica o convite, tá, doutor Romi? tá, legal. Vamos lá, vamos sim. Tem uma propriedade ali, uma produção fantástica ali, está muito bem tecnificada, está evoluindo muito ali na produção de hortaliça. Aí outra coisa também eu tive recentemente lá em Rio Branco, né, no Acre. Nossa, que pobreza! Não vai gente das empresas de semente naquela região. Eu fiquei tão triste assim. Aí eu vi aqueles produtores tudo com aquelas variedades, ainda é cultivar assim antigo, ou se não híbridos dos primórdios. E ainda dá assistência para aquelas revendas da região lá do Acre, do Rio. Nossa, depois era na Hortec do ano passado. Falei, incentivei o menino que trabalha lá na venda. Falei, vai lá na Hortec que você vai começar a abrir os seus olhinhos aí para essas culturas e o seu chefe vai falar para você só nas hortaliças. Mas aí disse que o chefe não tinha dinheiro para mandar ele para cá. Mas assim, porque que nessa feira de Hortitec é uma feira assim que, sabe, para quem está no meio da produção tem que participar, porque é o que há, né? Onde tem a tecnologia. Sim, E eu fiquei muito assim, se Deus quiser, 2021 nós estaremos lá, né, doutor? vamos, né? Vamos, porque faz falta, né? Faz Sim. falta o conversar, né? Porque a Hortitec, para mim, agora é só mais conversar para ver como que as pessoas estão evoluindo e tal. Mas se você pensar assim, o quanto nós evoluímos essas estruturas que eu vejo, nossa, o quanto que evoluiu. Os equipamentos que estão sendo utilizados dentro dos ambientes também evoluiu. Se for desse jeito, acho que ainda um dia chega nessa produção que outro dia eu recebi um vídeo de uma colheita de pimentão lá, acho que do México. Tudo já com tratorzinho, com carrinho, já colhe, assim, já leva, parecendo aquela coleta de ovo lá de baixo, assim, que o ser humano praticamente não mexe Na no produção. pimentão. E faz seleção por tamanho, por cor, não sei o quê. E aí o Renato da Sacata disse que o Trebesque já está assim, e o Agromac também comentou que ele já encomendou uma máquina dessa, né? Sim, Pelo vídeo, e eu vi que ele falou, não, está chegando acho que que ele falou tem uma empresa que trabalha com esses máquinas Barina, não sei, também tem essas coisas de selecionar tomate e tal. sim, Então, sim. já está na porta, sabe? O futuro já está aí e eu espero, assim, também que para o futuro rapidinho que tenha mais viveristas com profissionalismo, né? Profissionalismo, sem dúvida. Doutora Rumi, a gente já vai entrando no final aqui, né? E o papo é muito bom. Passava a noite aqui batendo papo com a senhora, é muito conteúdo, é muita história boa, é muito assunto excelente, mas o tempo aqui a gente já estoura e a gente fica aí as considerações finais, doutora Rumi, para a senhora, hein? Fique à vontade. Então, eu espero dar sucesso para esse povo. Nossa, eu fiquei muito feliz dos produtores com essa visão que estão vendo realmente a planta, né, como um todo, entendendo um pouco da fisiologia, entendendo a aplicação dos defensivos, da quantidade de água, fica vendo a luminosidade, radiação que está vindo, não está vindo. E porque eu acho assim que principalmente a produção capitalista, não pode seguir a moda. Né? Eu acho que porque tem coisa aí que está entrando que está ficando na moda e eu tenho muito, porque produção de hortaliça não é moda. Não é moda, é respeitar a fisiologia das plantas e ir adequando conforme o que está precisando. É a mesma coisa as empresas de semente. A empresa de semente não fica seguindo a moda. A empresa de semente fica sempre buscando resistência, sabe dos problemas que vem, resolve a questão de uma doença, já vem outra e já vai incorporando. Aí entra essa questão de transgenia, não transgenia, aí fica assim. Porque coisa transgênica em agricultura não pode comer esse tomate, pode ser transgênico, não sei o quê, mas transgenia, vacinas, o livro do Francisco, do Chico Graça,
Chico Graziano. Tá incrível esse livro, né? Vamos fazer uma propaganda pro Chico. Tá incrível esse livro, né? Tá, porque ele fala assim, aí também uma médica entrou, tantos remédios que nós tomamos, tantas vacinas também são transgênicos, e a gente toma, né? Toma essa vacina, porque se você tá no sufoco, sei lá, né? Mas as vacinas são transgênicas, se você for ver, são todas transgênicas. Isso ele fala muito no livro, né? E eu achei isso muito interessante. Agora, para a questão de medicina, você não pode, né? Você pode tomar seus químicos. Agora, para as plantas, aí, quando ficaram com medo dos gafanhotos que podia vir, podia não entrar no Brasil, não sei o quê, todo mundo ficou apavorado. Se gafanhoto vier, o que nós vamos fazer? Quer dizer, quando entrar o gafanhoto na sua casa, você vai jogar o produto, não vai? Sem dúvida. Concordo plenamente. Concordo É plenamente. mesmo mosquito da dengue. Aí Passa repelente. repelente, que é o inseticida e outra dosagem, mas passa o repelente na pele e manda o menino bonitinho para a escola para não ser picado. Agora, na planta, posso aplicar. Passa protetor solar, né? Tem protetor solar, tem maquiagem, tem gel de cabelo, tem que mais um químico que fazia uma chapinha no cabelo. Então, existe muito prós e contras aí, né, doutora? Tintura, né? Tintura no cabelo, você Tintura pode, no né? cabelo, exatamente. Então, eu vejo que é muito mito aí, né? Muito mito, como diz o livro, é muito mito, né? Muito mimimi. E vamos olhar de fato, né? Para a agricultura, para essas hortaliças maravilhosas, né? Que vêm para a mesa aí de muita gente e alimenta, dando imunidade, uma saúde imensa para a população brasileira. Aí, por exemplo, a moda é assim, né? Couve-flor de várias cores. Acho que esse tipo de moda é interessante porque você vai aumentando, né? Carotenos, licopenos, não sei o quê. Esse tipo de coisa eu até aceito, mas tem alguns manejos que vão começar a entrar que eu fico até assim, tem que estar com o pé. É a mesma coisa utilizar esses filmes coloridos, não sei o quê. O pessoal traz essas coisas de fora, mas não faz teste, sabe? Isso que é o meu medo. E também não tem instituto que possa fazer esse tipo de pesquisa para ver se realmente precisa desses filmes coloridos ou não coloridos, porque são mais caros e eu vejo, assim, eu fiz alguns testes, não dá diferença, às vezes atrapalha. E a gente tem, assim, sei lá, né? Eu fico muito. Nós tem que ver que nós somos do país tropical, né? A luz está aí, a gente Sim. tem que respeitar. Tem que usar e saber usar ela muito bem, né? É. Doutora Romi, muito obrigado pelo tempo da senhora, é muito conteúdo, a gente passava a noite aqui, mas senão cai a live aqui. Em nome da Tropical, em nome do Nelson, nosso muito obrigado aí pela presença, por esse conteúdo, por esse tempo da senhora aqui para estar falando nessa live de hoje. Um abraço para o Nelson aí. Realmente, né, a gente precisa, tomara que passe essa pandemia para a gente poder tomar uma cervejinha algum dia por aí. Com certeza, doutora. E vamos sempre torcer para o avanço do cultivo protegido no Brasil. Graças a Deus, nós estamos nesse rumo certo. Nós estamos evoluindo. Parabéns aos produtores. Com certeza. E Tá parabéns pela senhora aí que se dedicou por muitos anos e ainda tenho certeza que se dedica por essa evolução fantástica aí pro cultivo protegido. E aquilo, né? Os mais novos, como eu, né? Tem que vir com essa bandeira e com certeza nós vamos avançar cada vez mais com essa tecnologia, levando para esses guerreiros produtores aí, com certeza. Obrigado, doutor. Obrigado. Obrigado. Tchau. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês que nos acompanharam na live de hoje. Foi mais uma live com a doutora Romi Goto. Um conteúdo, assim, fantástico. Ficaram algumas perguntas. Pode enviar para a gente via inbox. Uma coisa a gente encaminha também para a doutora Romi, que com certeza ela irá responder aí a todos. Nosso muito obrigado. Lembrando que a próxima quarta-feira temos a outra live e a nossa missão é sempre estar aqui toda semana levando conteúdo relevante para o agro, para o cultivo protegido do Brasil. A Tropical Estufas tem essa missão de ajudar o cultivo protegido e ajudar você, a produtora, a desenvolver o melhor projeto
de cultivo protegido. Nosso muito obrigado, boa noite para todo mundo aí, boa noite, doutora Rumi, paz e saúde para todo mundo. Muito obrigado, pessoal. Boa Tchau, tchau. noite. Obrigada. Tchau, tchau.